O garfo caiu no prato com um barulho seco que cortou todas as conversas. 15 rostos se viraram para mim. 15 pares de olhos viram o momento exato em que minha sogra se levantou da cabeceira, apontou o dedo na minha direção e gritou: "Você é um peso morto aqui." O silêncio que veio depois pesava toneladas. Eu senti o peso físico daquelas palavras, como se cada letra fosse um tijolo caindo no meu peito. A mesa do almoço de domingo, que há 5 anos eu frequentava religiosamente, transformou-se num tribunal, e eu era a acusada. Ela não parou ali. Minha sogra, aquela mulher de 62 anos que todos tratavam como matriarca respeitável, continuou. Sua voz tinha aquele tom de deboche afiado que ela reservava só para mim. "Vai mendigar em outro lugar", ela disse. "Vai procurar outra família para sugar, porque aqui você não tem mais lugar." Consegui ver pelo canto do olho minha cunhada baixar a cabeça. Meu sogro fingiu interesse súbito no copo de vinho. Meu marido, o homem que jurou me proteger há 5 anos, estava pálido, mas mudo. Completamente mudo. As tias, os primos, os amigos íntimos da família, todos assistiam em silêncio, alguns com pena, outros com aquela curiosidade mórbida de quem assiste a um acidente de carro. Respirei fundo. O ar entrou gelado nos meus pulmões, mas algo dentro de mim permaneceu quente. Não era raiva. Raiva eu tinha sentido nas outras vezes, nas humilhações privadas, nos comentários venenosos sussurrados quando ninguém mais ouvia. Aquilo era diferente. Era clareza cristalina. Me levantei devagar. Cada músculo do meu corpo obedeceu com uma calma que eu nem sabia que possuía. Dobrei o guardanapo, coloquei-o ao lado do prato ainda cheio e olhei nos olhos da minha sogra pela primeira vez em muito tempo. Realmente olhei, sem baixar a cabeça, sem desviar. "Obrigada pelo almoço", eu disse. Minha voz saiu firme, sem tremor. "Vou pegar minhas coisas." Subi as escadas daquela casa que nunca foi minha. Cada degrau me levava para longe daquele inferno educado, daquela família que me tolerava, mas nunca me aceitou. Entrei no quarto de hóspedes onde guardavam minhas poucas coisas, abri minha bolsa e peguei o celular. 3 ligações. Foi só o que precisei fazer. A primeira foi para minha assistente. "Marina, cancela tudo que está no nome deles. Plano de saúde, academia, cartões adicionais, mensalidades, tudo." Ela não fez perguntas. Profissional como sempre, apenas disse: "Considere feito." E eu soube que em questão de minutos a máquina estaria em movimento. A segunda ligação foi para meu contador. "Senhor Augusto, aquelas transferências mensais que fazemos, suspenda todas imediatamente. Todas mesmo." A voz dele demonstrou surpresa, mas ele respondeu: "Entendido. Vou processar agora." A terceira foi a mais importante. Liguei para o porteiro do meu prédio. "Seu Marcos, vou chegar em meia hora. Pode preparar a cobertura, por favor." Estava fechada há 1 mês. Desci as escadas com a mesma calma. A sala de jantar ainda estava em silêncio. Alguns já tinham voltado a comer, tentando fingir normalidade, mas a tensão era palpável. Minha sogra me olhou com aquele sorriso vitorioso, aquele sorriso que dizia que ela tinha ganhado mais uma vez. "Só vim me despedir", eu disse para a mesa. Dirigi meu olhar especificamente para meu marido. "Você sabe onde me encontrar quando decidir de que lado está." Virei as costas e saí. Entrei no meu carro, aquele sedã importado que minha sogra sempre achou exagerado demais para uma mulher, e dirigi. 20 minutos de trânsito do subúrbio apertado onde eles moravam até minha cobertura na Zona Sul. 20 minutos que pareceram uma eternidade e 1 segundo ao mesmo tempo. Quando o elevador privativo se abriu direto na minha sala, com aquela vista panorâmica da cidade, respirei pela primeira vez em horas. Ar puro, ar que era só meu. As janelas do chão ao teto mostravam o pôr do sol tingindo tudo de laranja e rosa. Pisei no mármore frio, joguei a bolsa no sofá italiano e finalmente, deixei meu corpo relaxar. Meu telefone começou a vibrar 10 minutos depois. Primeiro foi meu marido, depois minha cunhada. Depois, um número que reconheci como sendo da casa da sogra. Ignorei todos. Cada ligação não atendida era uma fronteira estabelecida, um limite traçado na areia. Mas antes de continuar, quero fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora, vamos continuar. Tomei um banho longo naquela banheira de hidromassagem que minha sogra uma vez chamou de desperdício de água. A água quente dissolveu a tensão dos meus ombros, lavou o cheiro daquela casa, daquela família, daquele almoço de domingo. Vesti meu roupão mais macio, servi uma taça de vinho e me sentei na varanda. A cidade piscava embaixo de mim.
milhões de luzes, milhões de vidas, e eu ali, sozinha, mas não solitária, livre, mas não perdida. Pela primeira vez em 5 anos, eu estava exatamente onde pertencia. As mensagens começaram a chegar. Primeiro de meu marido, textos longos, confusos, pedindo explicações. Depois de minha cunhada, mais comedida, dizendo que mamãe estava muito nervosa e que eu precisava voltar para conversarem. Bloqueei os números temporariamente. Não estava pronta para explicações. Não devia explicações. Peguei meu laptop e abri a planilha que meu contador mantinha atualizada. Ali estavam, em números frios e precisos, 5 anos de generosidade. 5 anos sustentando uma família inteira que me tratava como intrusa. O plano de saúde premium para 6 pessoas, R$ 350 por cabeça. A academia de luxo para minha sogra e cunhada, R$ 240 cada. As contas de luz, água, internet, TV a cabo da casa deles, outros 1.200 por mês. Os cartões de crédito adicionais que minha sogra e cunhada usavam livremente, média de R$ 3.000 mensais. As transferências diretas que eu fazia, R$ 2.500 para ajudar com supermercado e gastos extras. Fiz as contas. R$ 9.400 por mês, R$ 112.800 por ano. Em 5 anos, R$ 564 mil. Mais de R$ 500 mil sustentando pessoas que me chamavam de peso morto. A ironia era tão absurda que ri. Ri sozinha ali na varanda. Um riso que começou baixo e foi crescendo até virar gargalhada. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas não eram de tristeza, eram de alívio, de libertação, de uma verdade finalmente reconhecida. 5 anos antes, eu era outra pessoa, jovem, apaixonada, inocente. Tinha 28 anos quando conheci Ricardo num evento corporativo. Ele era charmoso, atencioso, diferente dos outros homens que eu conhecia. Eu já tinha construído minha carreira, já era sócia de uma consultoria financeira de sucesso, já tinha comprado minha cobertura com o próprio suor. Era independente, realizada, completa, mas ele me fez sentir que faltava algo, que eu precisava de uma família, de raízes, de pertencimento, e eu, boba, acreditei. Quando me pediu em casamento 6 meses depois, disse sim sem hesitar. Estava nas nuvens, cega de amor, surda para os pequenos sinais que já piscavam vermelhos. O primeiro encontro com a família dele foi num domingo. Almoço, claro, sempre almoço de domingo. Cheguei com flores para a sogra, vinho caro para o sogro, bombons importados. Dona Marisa me recebeu com um sorriso que não chegou aos olhos. Examinou meu vestido de grife com um olhar que conseguia ser ao mesmo tempo desdenhoso e invejoso. Que vestido bonito, ela disse. Deve ter custado o salário de 1 mês de uma pessoa normal. Riu como se fosse piada, e todos riram junto. Eu sorri sem graça, sem entender que aquilo era um teste, uma primeira cutucada para ver até onde eu aguentava. Ricardo me apresentou como a mulher da minha vida, minha futura esposa. O sogro apertou minha mão distraidamente, mais interessado no jogo que passaria depois do almoço. A cunhada, Fernanda, me olhou de cima a baixo com aquele mesmo olhar da mãe. Ela era 3 anos mais velha que eu, solteira, ainda morava com os pais. Então você é a rica que meu irmão pegou, ela disse. Não foi pergunta, foi afirmação. Um pouco de veneno disfarçado de brincadeira. Eu ri, tentei desviar, disse algo sobre trabalhar muito. Ela retrucou. Deve ser bom ter tanto dinheiro que sobra para vestidos de milhares de reais. Eu deveria ter saído naquele momento. Deveria ter visto a dinâmica familiar, as farpas escondidas em sorrisos, a inveja mascarada de interesse, mas estava apaixonada, otimista, disposta a conquistar aquela família porque amava o filho deles. O casamento foi lindo. Pequeno, elegante, exatamente como eu queria. Paguei tudo, claro. Ricardo tinha um emprego bom, mas nada comparado ao meu faturamento. Isso nunca foi problema para mim. Amor não tinha preço, eu pensava. Como eu estava enganada. A lua de mel durou 2 semanas. Quando voltamos, Dona Marisa ligou no segundo dia. Ricardo, preciso que vocês venham jantar hoje, ela disse. É urgente. Fomos. Ela estava em lágrimas na sala, dizendo que o plano de saúde deles tinha sido cancelado porque não conseguiu pagar. Era muito caro. Ela chorava. Seu pai está com problema no coração, precisa de médico bom. Olhei para Ricardo. Ele olhou para mim com aqueles olhos de cachorro pidão. Amor, você não poderia. Só dessa vez, só até eles se organizarem. E eu, ainda na névoa da lua de mel, ainda acreditando em família e união, disse que sim. Vou colocar vocês no meu plano empresarial. Não se preocupem. Só dessa vez, virou todo mês. Só até se organizarem,
virou permanente. Um pedido levou a outro. O plano de saúde virou academia porque a fisioterapeuta recomendou para as costas de Dona Marisa. A academia virou cartão de crédito adicional porque precisavam comprar as coisas da academia. E já que ia fazer, melhor fazer direto no seu cartão, amor. Cada sim meu era uma corda que me amarrava mais forte. E Dona Marisa apertava essas cordas com maestria. Nunca pedia diretamente. Sempre através do Ricardo. Sempre com uma urgência, uma lágrima, uma manipulação bem construída. E Ricardo, coitado, era cego para a mãe. Ou não queria ver. Até hoje não sei qual é pior. 6 meses depois do casamento, eles tiveram um problema com o aluguel. O dono aumentou muito, Dona Marisa explicou. Não temos como pagar. Vamos ter que sair, procurar algo longe. Num bairro perigoso. Seu pai está tão estressado com isso, o coração dele não aguenta. Ricardo nem precisou pedir. Eu mesma ofereci. Vou pagar a diferença do aluguel. Não quero ver a família estressada. Ele me abraçou forte, disse que eu era um anjo, que a família agora me amava tanto quanto ele. Mentira. Eles não me amavam. Eles amavam meu dinheiro, minha capacidade de resolver problemas, minha utilidade. Eu era funcional, não amada. Mas levei 3 anos para entender isso completamente. Durante esses 3 anos, tentei de tudo para ser aceita. Ia a todos os almoços de domingo religiosamente. Levava sobremesas caras, presentes em aniversários, pagava jantares fora quando saíamos juntos. Sorria quando Dona Marisa fazia comentários sobre meu peso, dizendo que eu estava engordando e devia me cuidar mais, senão Ricardo procuraria outra. Engolia seco quando ela comparava minha comida com a dela, sempre dizendo que a dela era melhor, mais caseira, mais feita com amor. Ignorava quando ela me chamava de workaholic, dizendo que mulher de verdade sabe equilibrar trabalho e casa, e que eu era muito focada na carreira, que isso não era feminino. Fingia não ouvir quando ela dizia para as amigas, na minha frente, que eu não sabia cozinhar direito, que a casa não era bem cuidada, que Ricardo estava sofrendo com uma esposa ausente. Ausente porque trabalhava 60 horas por semana para bancar o estilo de vida dela. Fernanda, minha cunhada, era igualmente venenosa, mas de forma diferente. Ela era passivo-agressiva, sempre com comentários indiretos. Nossa, que bolsa cara! Deve ser bom ter dinheiro sobrando enquanto há gente aqui precisando. Ou então, você trabalha tanto, deve ser porque não tem o que fazer em casa, né? Sem filhos e tal. A questão dos filhos era outra ferida. Dona Marisa perguntava todo domingo. E o neto? Quando vem? Já estão casados há 2 anos, 3 anos, 4 anos. O que estão esperando? Eu tentava explicar que queríamos esperar, que não era o momento, que minha carreira estava num ponto crucial. Ela retrucava. Carreira não aquece a cama quando você estiver velha e sozinha. Ricardo não me defendia. Nunca. Ele dava risadinhas sem graça, mudava de assunto, ou pior, concordava com a mãe. Ela tem razão, amor. Não vamos ficar jovens para sempre. Eu sentia um pedaço de mim morrer cada vez que ele ficava do lado dela contra mim. Mas continuei. Continuei porque havia investido tanto, emocional e financeiramente. Continuei porque acreditava que amor era sacrifício. Continuei porque tinha vergonha de admitir que tinha errado, que tinha escolhido mal. Continuei porque uma parte de mim ainda esperava que um dia, de alguma forma, eles me vissem de verdade, me aceitassem de verdade. Essa esperança morreu num domingo de dezembro, 6 meses antes do almoço que mudou tudo. Dona Marisa estava reclamando, como sempre. Dizia que as coisas estavam difíceis, que o dinheiro não estava sobrando, que precisavam apertar o cinto. Eu, sentada naquela mesa, sabia exatamente quanto dinheiro eu depositava na conta dela todo mês. Sabia cada real gasto no cartão de crédito que ela usava livremente. Fernanda entrou na conversa. Falou que estava pensando em fazer um curso de gastronomia, mas era caro, R$ 2.000 por mês. Olhou para mim com aquela expectativa mal disfarçada. Eu sentia a armadilha se fechando, mas dessa vez algo era diferente. Dessa vez, hesitei. Ah, não sei. É muito caro, eu disse. Não foi não. Foi um não quero. Foi o primeiro limite que tentei estabelecer em 4 anos. O clima mudou instantaneamente. Dona Marisa ficou rígida. Ricardo me olhou como se eu tivesse falado um absurdo. Fernanda fez cara de quem tinha levado um tapa. Amor, é só um curso. Ricardo disse baixinho. Você ganha bem. Pode ajudar a mana. Não.
A palavra saiu antes que eu pudesse pensar. Não posso ficar pagando tudo para todo mundo o tempo todo. Tenho minhas próprias contas, meus próprios planos. O silêncio foi ensurdecedor. Dona Marisa se levantou da mesa lentamente. Olhou para mim com um desprezo que ela nunca tinha mostrado tão abertamente. Entendo. Ela disse com voz gelada. Agora que já pegou meu filho, já não precisa mais fazer esforço para agradar a família. É isso? Não é isso, eu tentei explicar, mas ela me cortou. Levantou a mão pedindo silêncio. Não precisa explicar. Já entendi tudo. Você nunca foi realmente parte desta família. Sempre foi uma estranha que compra seu lugar. As palavras doeram porque tinham um fundo de verdade. Eu tinha tentado comprar aceitação. Tinha usado meu dinheiro como moeda de troca por afeto, e não tinha funcionado. Saí dali aos prantos. Ricardo veio atrás, mas não para me consolar. Veio para me convencer a voltar, a pedir desculpas, a pagar o maldito curso da Fernanda. Discutimos no carro. Gritei pela primeira vez. Disse que estava cansada, exausta, sugada até o último centavo de paciência. Ele ficou bravo. Disse que eu era egoísta, que família ajuda a família, que ele esperava mais de mim. Esperava o quê, Ricardo? Esperava que eu sustentasse sua família inteira para sempre, enquanto sua mãe me humilha? Ele não respondeu. Ficou em silêncio o caminho todo de volta para casa. Nos 6 meses seguintes, estabeleci alguns limites fracos. Parei de ir a todos os almoços de domingo. Faltava 1 a cada 3. Parei de levar presentes caros. Reduzi as transferências mensais diretas de 2.500 para 1.500. Pequenas rebeldias que me faziam sentir que estava recuperando algum controle. Mas Dona Marisa é estrategista. Ela não confrontou diretamente. Começou uma campanha sutil de reconquista. Ligava chorando, dizendo que sentia minha falta, que havia exagerado, que me via como filha. Mandava mensagens carinhosas, fotos antigas dizendo que família é para sempre. Ricardo amolecia e eu, querendo acreditar, também amolecia. Voltei aos almoços de domingo. Voltei a pagar o que cortara. Voltei porque o ser humano é patético às vezes, tão desesperado por migalhas de afeto que aceita veneno achando que é alimento. E então veio aquele domingo, o domingo que mudou tudo. Cheguei pontualmente 12:00, como sempre. A casa estava cheia, incomum para um almoço normal. Havia tios, primos, amigos da família que eu não conhecia. 15 pessoas ao todo. Estranhei, mas não questionei. Dona Marisa estava especialmente animada, o que deveria ter sido um sinal de alerta. Sentamos todos à mesa. A comida estava farta, a conversa fluía. Eu estava relaxada, até feliz. Pensava que talvez, finalmente, as coisas estivessem melhorando. Como eu era ingênua. Foi no meio do almoço. Dona Marisa se levantou para buscar a sobremesa. Voltou com um bolo lindo, todo decorado. Todos bateram palmas. Ela colocou o bolo na mesa e então começou a falar. Queria agradecer a todos por virem hoje. Ela disse sorrindo. Este almoço é especial porque queria anunciar que Fernanda finalmente conseguiu um emprego maravilhoso. Todos aplaudiram. Fernanda sorriu modesta. E Dona Marisa continuou. E para comemorar, decidimos que é hora de fazer algumas mudanças na família. Olhou diretamente para mim. Algumas pessoas aqui precisam entender que não são o centro do universo. Senti o estômago apertar. Ricardo ao meu lado ficou tenso. Dona Marisa continuou. Tem gente que acha que porque tem dinheiro pode mandar em todo mundo, pode decidir quando ajuda e quando não ajuda. Mas família não funciona assim. O bolo agora parecia uma bomba no centro da mesa. Algumas pessoas começaram a trocar olhares desconfortáveis. Eu estava paralisada, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer, mas incapaz de me mover. Ela continuou, sua voz ficando mais alta, mais afiada. Tem gente aqui que não trabalha de verdade, só faz joguinhos de dinheiro no computador e acha que é melhor que os outros, que não sabe cozinhar, que não sabe cuidar de casa, que não sabe ser esposa de verdade. Entendi que era sobre mim na frente de 15 pessoas. Tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeceram. Ricardo colocou a mão no meu braço, mas não disse nada, nada. E então veio. Dona Marisa apontou o dedo para mim e gritou: "Você é um peso morto aqui. Você não contribui com nada de real, só com dinheiro sujo. Você acha que dinheiro compra família? Não compra. Você nunca vai ser parte desta família de verdade." Ela estava vermelha, tremendo de raiva, ou talvez de algo mais. Continuou, implacável. Vai mendigar em outro lugar. Vai procurar outra família para sugar, porque aqui você não tem mais lugar. Aqui nós nos sustentamos sozinhos, não precisamos da sua caridade condescendente. O garfo caiu da minha mão. Foi quando o barulho cortou o silêncio atordoado. 15 rostos me olhavam, alguns com pena,
outros com curiosidade, alguns claramente desconfortáveis, mas nenhum me defendendo. Nenhum. E foi ali, naquele segundo congelado no tempo, que algo dentro de mim não quebrou. Não. Algo se reorganizou, se rearrumou, encontrou sua forma verdadeira. Não era raiva, não era mágoa, era clareza absoluta. Vi tudo de uma vez. Vi 5 anos de manipulação. Vi R$500 mil drenado para pessoas que me desprezavam. Vi um marido que assistia sua mãe me destruir e não movia um músculo. Vi uma família inteira que me usava como banco humano e ainda tinha coragem de me chamar de parasita. A clareza era tão pura que quase doía, como um osso sendo colocado de volta no lugar depois de anos deslocado. Doía, mas ao mesmo tempo aliviava, porque finalmente, eu via a verdade sem filtros, sem desculpas, sem esperanças idiotas. Me levantei. Devagar, cada movimento deliberado. Senti todas as atenções em mim, mas não me importei. Dobrei o guardanapo com cuidado, um gesto mundano que me deu os segundos necessários para organizar os pensamentos. Coloquei o guardanapo ao lado do prato de comida intocada. Olhei para Dona Marisa. Realmente olhei, sem baixar os olhos como sempre fazia. Vi uma mulher de 62 anos consumida por amargura e inveja. Vi alguém tão insegura que precisava destruir os outros para se sentir superior. Vi, pela primeira vez, que o problema nunca fui eu. Obrigada pelo almoço, eu disse. Minha voz saiu calma, quase suave. Não tremia, não falhava. Era a voz de alguém que já tinha tomado uma decisão e estava em paz com ela. Vou pegar minhas coisas. Virei as costas. Ouvi um murmúrio atrás de mim. Vozes se levantando, mas não olhei para trás. Subi aquelas escadas pela última vez. Cada degrau era uma libertação. No quarto de hóspedes, peguei meu celular. 3 ligações. Cancelei tudo. Cada plano, cada conta, cada transferência. Foi tão fácil que ri. Anos de sustento, deletados em minutos. Marina executou cada ordem com eficiência perfeita. Senhor Augusto confirmou os cancelamentos. Seu Marcos preparou minha cobertura. Desci as escadas transformada. Não era mais a nora submissa que tinha subido. Era outra pessoa. Alguém que tinha existido antes, mas que eu havia enterrado sob camadas de necessidade de aprovação. A sala de jantar estava em silêncio pesado. Alguns fingiam comer. Outros apenas olhavam para os pratos. Dona Marisa estava sentada, aquele sorriso vitorioso no rosto. Ela achava que tinha ganhado, achava que tinha me posto no meu lugar. Não fazia ideia. Só vim me despedir, eu disse para a sala. Olhei para Ricardo, meu marido que em 5 anos nunca me defendeu uma vez. Você sabe onde me encontrar quando decidir de que lado está. Vi o momento em que ele entendeu. Vi os olhos dele se arregalarem, a boca se abrir para protestar. Mas eu já estava saindo. Já estava livre. O carro ligou com um ronco satisfatório. Direção automática, motor silencioso, tecnologia de ponta. Tudo que minha sogra achava exagero. Dirigi pelos 20 minutos mais libertadores da minha vida. Cada quilômetro me afastava daquele inferno, me aproximava de mim mesma. A cobertura me recebeu como um abraço. O elevador privativo, a sala enorme, a vista panorâmica. Tudo aquilo que eu tinha conquistado sozinha, com meu trabalho, minha inteligência, minha dedicação. Nada disso era peso morto, nada disso era esmola, era mérito puro. Joguei a bolsa no sofá italiano que custou 3 meses de trabalho árduo. Pisei descalça no mármore frio que escolhi pessoalmente. Abri as janelas do chão ao teto e deixei o ar entrar. Ar limpo, ar livre, ar meu. O telefone começou a tocar, mas eu ignorei. Cada ligação não atendida era um limite estabelecido. Cada mensagem não lida era uma fronteira traçada. Não devia explicações, não devia justificativas, não devia nada. Tomei o banho mais longo da minha vida. A água quente lavou 5 anos de humilhação. O sabonete caro que Dona Marisa chamava de desperdício limpou cada palavra venenosa. O shampoo importado que Fernanda invejava purificou cada olhar de desprezo. Vesti meu roupão mais macio, servi uma taça do vinho mais caro da minha adega. Sentei na varanda e assisti o pôr do sol pintar a cidade de laranja e rosa. E pela primeira vez em 5 anos, chorei. Mas não chorei de tristeza, chorei de alívio. As mensagens vieram em avalanche depois de 1 hora. Ricardo estava desesperado. Amor, volta, a gente conversa. Mamãe exagerou, mas você também. Foi muito drástico cancelar tudo sem avisar. Volta, por favor. Apaguei sem ler até o fim. Fernanda tentou um tom amigável. Cunhadinha, vamos conversar com calma. Você sabe como mamãe é, não leva a sério. Ela te ama. Vamos resolver isso. Bloqueei o número.
Dona Marisa, a própria, mandou uma mensagem curta. Você vai se arrepender de ter desrespeitado esta família. Sorri ao ler. Desrespeitado? Eu que tinha sido desrespeitada sistematicamente durante 5 anos. Bloqueei também. Abri meu laptop. A planilha do contador ainda estava aberta. R$500 mil. Olhei para aquele número e não senti pena do dinheiro gasto. Senti pena da mulher que eu era, que achava que precisava comprar amor. Calculei quanto economizaria dali em diante. R$9.400 por mês. Em um ano, R$112.800. Dinheiro que poderia investir em mim, em meu negócio, em viagens, em qualquer coisa exceto em pessoas que me desprezavam. A liberdade tinha sabor, tinha gosto de vinho caro e vingança fria. Não era vingança cruel, era vingança justa. Eu não tinha feito nada além de parar de ser usada. Se isso os destruía, o problema era deles, não meu. 3 dias se passaram. 3 dias de silêncio abençoado. Trabalhei da cobertura, fiz reuniões por videochamada, fechei 2 contratos grandes. Minha produtividade disparou sem o peso emocional daquela família, me sugando a energia. No 3º dia, Ricardo apareceu. O porteiro me ligou. Dona Ana, seu marido está aqui. Digo que a senhora não está? Pensei por um momento. Não, deixa subir. Precisava dessa conversa. Precisava fechar esse ciclo. Ele saiu do elevador parecendo ter envelhecido 10 anos. Olheiras profundas, roupas amarrotadas, expressão devastada. Ana, a gente precisa conversar. Ele começou antes mesmo de entrar completamente. Pode entrar, eu disse. Ofereci água, café. Ele recusou. Ficamos de pé na sala. 2 estranhos ocupando o mesmo espaço. Você exagerou, ele disse finalmente. Cancelar tudo assim, sem avisar. Minha mãe está desesperada. O plano de saúde dela foi cortado. Ela tem consulta marcada. A culpa dele era tão surreal que tive que processar por alguns segundos. Eu exagerei, repeti devagar. Ricardo, sua mãe me chamou de peso morto na frente de 15 pessoas. Me disse para mendigar em outro lugar. E você ficou sentado, em silêncio, sem dizer uma palavra em minha defesa. Ela estava nervosa. Ele tentou justificar. Você sabe como ela é. Sim, eu sei como ela é. Levei 5 anos para admitir, mas sei exatamente como ela é. E sei como você é também. Você é um homem de 35 anos que deixa a mãe maltratar a esposa porque é mais fácil do que confrontá-la. Ele abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Paguei R$500 mil para sua família em 5 anos, Ricardo. R$500 mil. Plano de saúde, academia, cartões de crédito, contas, transferências mensais, presentes, jantares, R$500 mil para pessoas que me desprezam. Ele empalideceu. Ninguém pediu tudo isso. Verdade, concordei. Ninguém pediu. Vocês apenas aceitaram, usaram e ainda me humilharam por isso. Sua mãe me chamou de parasita enquanto eu literalmente sustentava a família dela. A ironia te escapa? Amor? Minha mãe é difícil, mas ela te ama, do jeito dela. Não, interrompi. Ela não me ama. Ela nunca me amou. Ela amava meu dinheiro, minha utilidade, minha função. E você permitiu isso porque era conveniente. Eu resolvia os problemas financeiros da sua família e você não precisava fazer nada. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa delas. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar. Ricardo estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eu te amo, ele disse. Isso tem que contar para alguma coisa. Conta, eu respondi suavemente. Conta para mostrar que amor sem respeito não é suficiente. Amor sem defesa não é proteção. Amor sem ação é só uma palavra vazia. O que você quer que eu faça? Ele perguntou desesperado. Quero que você escolha, sua mãe ou eu, sua família de origem ou a família que você prometeu construir comigo. Não pode ser os dois, não depois do que aconteceu. Ele ficou em silêncio, um silêncio longo, pesado, revelador. E naquele silêncio eu tive minha resposta. Se fosse eu, ele não hesitaria. Se me amasse de verdade, as palavras viriam rápido, certas, sem dúvida. Pode ir, Ricardo, eu disse cansada. Quando decidir, me avisa. Ele saiu arrasado. O elevador fechou e levou embora meu marido, meu casamento, 5 anos da minha vida. E eu não senti vazio, senti espaço. Espaço para respirar, para ser, para existir sem me comprimir. Nas semanas seguintes, a vida ganhou novo ritmo.
Acordava quando queria, não quando precisava estar apresentável para almoços de domingo. Trabalhava com foco total, sem ligações chorosas interrompendo reuniões importantes. Comia o que queria, sem julgamentos sobre calorias ou feminilidade. Marina, minha assistente, notou a diferença. Você está radiante, ela comentou numa reunião. Algo mudou? Tudo, eu respondi sorrindo. Tudo mudou. Os números do escritório melhoraram. Sem a distração emocional constante, fechei 3 contratos grandes em um mês. Meus sócios comentaram sobre minha energia renovada. Eu estava de volta, a profissional afiada que eles conheciam antes do casamento. Ricardo tentou mais algumas vezes. Ligações, mensagens, até uma carta entregue pelo porteiro. Todas com o mesmo tom. Podemos resolver, eu te amo, minha família precisa de você. Nota que nenhuma incluía pedido de desculpas genuíno ou reconhecimento do que aconteceu. Dona Marisa tentou outra estratégia. Mandou mensagem dizendo que estava doente, que precisava de exames urgentes, que o plano antigo cobria, mas agora não tinha como pagar. Era mentira. Descobri depois através de Fernanda que, ironicamente, quebrou e me ligou bêbada uma noite. Ela está bem, Fernanda confessou entre soluços. Mamãe só queria te fazer voltar. Ela não esperava que você realmente cortasse tudo. A gente achava que você ia brigar uns dias e voltar. Todo mundo sempre volta. Todo mundo sempre volta. Essa frase resumia tudo. Eles estavam acostumados a fazer as pessoas voltarem através de manipulação, culpa e pressão. Não esperavam alguém que simplesmente saísse e não olhasse para trás. Desculpa pelo que ela fez, Fernanda continuou. Foi horrível. Eu não concordei, mas não disse nada porque você sabe, é minha mãe. Eu sei, respondi. Por isso estou fora. Porque cansei de gente que vê o errado e escolhe o silêncio. Mas e o Ricardo? Você vai se divorciar? Já dei entrada nos papéis, respondi. Ele tem 3 meses para assinar. Se não assinar, será contencioso. Prefiro amigável, mas não vou ficar presa. Fernanda ficou em silêncio. Depois, disse algo surpreendente. Eu te invejo, sabe? Você teve coragem de sair. Eu moro com ela há 38 anos e não consigo. Nunca é tarde, eu disse. Mas você precisa querer de verdade. Ela desligou depois disso. Nunca mais ligou. Ouvi depois que conseguiu um emprego em outra cidade e se mudou. Talvez minha saída tenha inspirado a dela. Ou talvez tenha apenas coincidido. Não importa. O divórcio foi surpreendentemente simples. Ricardo não contestou nada. Não pediu pensão. Não disputou bens. Acho que estava envergonhado demais, ou talvez apenas cansado. Assinamos os papéis num cartório silencioso, numa terça-feira de manhã. Você está bem? Ele perguntou depois. Estou ótima, respondi honestamente. Melhor do que estive em 5 anos. Ele assentiu, engoliu seco. Eu devia ter te defendido, devia ter visto, devia ter sido melhor. Devia, concordei. Mas não foi. E agora é tarde demais. Ele saiu e eu fiquei. Assinei alguns papéis finais, apertei a mão do oficial de cartório e saí divorciada. Livre, completa de novo. 6 meses depois do almoço que mudou tudo, sentei na mesma varanda onde tinha chorado de alívio. Mas agora não chorava, sorria. A cidade brilhava embaixo, o vento mexia meu cabelo, uma taça de vinho repousava na mesinha ao lado. Fiz as contas, em 6 meses tinha economizado R$ 56.400. Dinheiro que usei para expandir meu escritório, contratar mais 2 consultores, investir em marketing. A empresa cresceu 40%. Viajei pela primeira vez em anos. Paris, sozinha. 5 dias maravilhosos comendo em restaurantes caros, visitando museus, caminhando sem rumo. Ninguém me ligando chorando, ninguém me cobrando presença, ninguém me julgando. Retomei hobbies abandonados. Voltei para aulas de cerâmica que tinha largado, porque Dona Marisa achava perda de tempo. Comecei a correr de manhã, algo que parei porque Ricardo reclamava que eu acordava ele. Adotei um gato, apesar de Dona Marisa ser alérgica e reclamar quando visitava. Ela não visitava mais. Nunca mais pus os pés naquela casa. Nunca mais tive que sorrir forçado para comentários venenosos. Nunca mais tive que aceitar humilhação disfarçada de brincadeira. Algumas pessoas me perguntaram se não sentia falta. Falta de quê? Eu respondia. De ser usada? De ser desprezada? De gastar R$500 mil em pessoas que me odiavam? Não sentia falta. Sentia falta do Ricardo que conheci, ou melhor, do Ricardo que pensei conhecer, mas aquele homem talvez nunca existiu. Era uma projeção, uma esperança, uma ilusão. O homem real ficou sentado em silêncio enquanto a mãe me destruía.
O homem real escolheu o conforto dele em vez da dignidade da esposa. Aprendi coisas sobre mim nesses meses. Aprendi que sou mais forte do que pensava, que posso sobreviver sem validação externa, que amor próprio não é egoísmo, é necessidade básica de sobrevivência. Aprendi que família não é definida por sangue ou casamento, mas por respeito e cuidado mútuo. Que algumas pessoas vão te sugar enquanto você permitir e depois te culpar quando você parar. Que não devo nada a ninguém que me maltrata, não importa o título que tenham na minha vida. Aprendi que dinheiro não compra afeto real, mas também aprendi que não preciso comprar. Que eu, sozinha, completa em mim mesma, valho mais do que qualquer aprovação que eu possa mendigar. Fiz novos amigos, pessoas que me conheceram nessa versão renovada e gostaram dela genuinamente, sem interesse, sem julgamento, apenas apreciação pura. Saímos juntos, rimos até doer a barriga, dividimos histórias sem veneno. Comecei a namorar de novo, casualmente. Nada sério ainda, não estava pronta. Mas foi bom ser cortejada, ser apreciada, ser vista como prêmio e não como problema. Homens que perguntavam minha opinião, que ouviam quando eu falava, que me defendiam naturalmente. Um deles, Rafael, me perguntou uma vez sobre minha família. Não tenho muito contato, respondi. Situação complicada. Ele não insistiu, não julgou, apenas disse: famílias são difíceis às vezes, entendo completamente. Essa aceitação simples, sem drama, me fez perceber o quanto o relacionamento com Ricardo era trabalho árduo constante, sempre explicando, justificando, mediando, apaziguando. Amor não deveria ser assim. Amor deveria ser refúgio, não campo de batalha. Voltei a ter almoços de domingo, mas nos meus termos, com meus amigos, no meu apartamento, comida que eu escolhia, conversas que eu aprovava, sem pontualidade militar, sem dress code implícito, sem medo de falar errado. Rimos, bebemos, alguns ficaram até tarde. Meu apartamento encheu de vida, de alegria verdadeira, não aquele falso bom humor tenso dos almoços na casa de Dona Marisa. E quando todos foram embora, limpei tudo sozinha, feliz, sem ressentimento. Minha terapeuta, que comecei a ver após a separação, ficou impressionada com meu progresso. Você fez em 6 meses o que muitas pessoas levam anos, ela comentou. Como se sente? Livre, respondi. Leve, como se tivesse largado um peso de 100 quilos que nem sabia que estava carregando. Ela sorriu. Esse peso era real, era emocional, não físico, mas pesava tanto quanto. Você está se permitindo existir sem o fardo de aprovação que nunca viria. Exato, concordei. Gastei 5 anos perseguindo algo impossível. Eles nunca me aceitariam, porque o problema nunca fui eu. Era sobre eles, sobre as inseguranças deles, a inveja deles, a necessidade deles de ter alguém para controlar. E agora que você sabe disso, ela perguntou. O que faz? Agora vivo, respondi. Simples assim. Vivo sem pedir licença, sem explicar minhas escolhas, sem me comprimir para caber em espaços pequenos demais. 1 ano após aquele almoço, recebi uma mensagem inesperada. Era de uma prima distante de Ricardo que esteve lá naquele dia. Ana, sei que não nos falamos muito, mas precisava te dizer uma coisa. O que você fez naquele domingo mudou minha vida também. Fiquei intrigada. Como assim? Ela explicou. Eu estava num relacionamento parecido. Família do meu namorado me tratava mal, ele não me defendia, eu engolia tudo porque achava que amor era sacrifício. Ver você se levantar e sair me deu coragem. Terminei 3 meses depois. Estou muito mais feliz agora. Lágrimas encheram meus olhos. Não sabia que alguém além de mim tinha sido impactado. Fico feliz que você encontrou sua força, respondi. Você mostrou que podemos escolher, que não somos obrigadas a aceitar migalhas. Obrigada por isso. Essa mensagem me fez perceber algo importante. Minha história não era só minha. Era de todas as mulheres que se submetem, que aceitam menos, que compram afeto porque acham que não merecem de graça. E se eu, contando o que aconteceu, ajudasse uma pessoa, já valeria. Comecei a compartilhar mais abertamente, não com rancor, mas como lição. Em conversas com amigas, em grupos de mulheres, até numa palestra sobre empoderamento financeiro que fiz no meu escritório. Falei sobre sinais de relacionamentos tóxicos, sobre a diferença entre ajudar e ser explorada, sobre estabelecer limites sem culpa, sobre entender que não devemos amor a quem nos maltrata, não importa o grau de parentesco. As mulheres ouviam atentas, algumas choravam, outras faziam perguntas. Todas, sem exceção, tinham alguma história parecida. Uma sogra controladora, um parceiro omisso, uma família que sugava. Não estava sozinha. Nunca estive.
2 anos depois, minha vida estava irreconhecível da que era antes. O escritório prosperava. Tinha triplicado de tamanho. Morava ainda na mesma cobertura, mas tinha renovado, colocado minha marca em cada canto. Namorava Rafael sério agora, um homem que me tratava como igual, como parceira. Até conhecia a mãe dele, com medo do gatilho de trauma, mas ela era gentil, acolhedora, genuína. Não fez uma crítica, não deu um conselho não solicitado, não tentou controlar nada, apenas conversou comigo como ser humano, com interesse real. Depois, disse para Rafael: "Sua mãe é incrível." Ele sorriu. "Ela gostou muito de você também. Disse que quer marcar um almoço semana que vem, se você quiser." E pela primeira vez em anos, a ideia de almoço de domingo não me deu náusea. Fui. Levei flores, mas dessa vez não como oferenda de paz ou compra de aprovação. Como gesto gentil apenas. A mãe de Rafael me recebeu com um abraço caloroso. Fez comida deliciosa. Conversou sobre o trabalho dela, perguntou do meu, ouviu de verdade. Não comparou nada. Não criticou nada. Não tentou me mudar. Apenas me aceitou como eu era. E aquela aceitação simples, me fez chorar no banheiro dela de alívio. Existia isso. Existiam famílias saudáveis, acolhedoras, amorosas de verdade. Rafael percebeu que chorei. "Está tudo bem, amor?" "Está ótimo", respondi. Só não estava acostumada a ser tratada bem. Ele me beijou na testa. "Vai se acostumar, prometo." Às vezes me pergunto sobre eles. Dona Marisa, Fernanda, Ricardo. Ouço coisas de longe, que Ricardo está morando sozinho agora num apartamento menor, que Fernanda se mudou para outra cidade e raramente visita, que Dona Marisa reclama de todos terem a abandonado. Parte de mim sente pena. Parte de mim reconhece a tragédia de alguém tão consumido por controle e amargura que afasta todos ao redor. Mas não é minha responsabilidade salvar quem não quer ser salvo. Não é minha missão sofrer para que outros se sintam poderosos. Minha missão agora é viver plenamente. É acordar grata pela vida que construí. É trabalhar com propósito, amar com liberdade, escolher com consciência. É ser exemplo, não vítima. É mostrar que sempre há saída, sempre há recomeço, sempre há esperança. Se você está lendo isso, ou melhor, se você está me ouvindo contar essa história e se reconhece em alguma parte dela, quero que saiba algumas coisas. Primeiro, você não está louca. Se alguém te trata mal consistentemente e você se sente mal, não é sensibilidade excessiva, é percepção correta. Segundo, você não deve sua vida, seu dinheiro, sua paz a ninguém. Família não é desculpa para abuso. Casamento não é desculpa para aceitar migalhas. Amor não exige que você desapareça. Terceiro, nunca é tarde para recomeçar. Eu tinha 33 anos quando saí. Conheço mulheres que saíram aos 50, aos 60. A vida não acaba quando você escolhe sua dignidade. Na verdade, é quando começa de verdade. Quarto, você é mais forte do que pensa. Aquele medo de ficar sozinha? Ilusão. Solidão ruim é estar cercada de gente que não te respeita. Solidão boa é estar sozinha, mas em paz. E você vai descobrir que não fica sozinha quando se respeita. Pessoas boas gravitam ao redor de gente que se valoriza. Quinto e último, o amor próprio não é egoísmo, é oxigênio. É colocar sua máscara antes de ajudar os outros. É reconhecer seu valor sem depender de validação externa. É entender que você nasceu completa, não pela metade esperando alguém te completar. Hoje tenho 35 anos. 2 anos desde aquele almoço. Parecem uma vida inteira e um piscar de olhos ao mesmo tempo. Mudei tanto que às vezes olho fotos antigas e não me reconheço. Não pela aparência, mas pela energia. Naquelas fotos há uma mulher curvada, sorriso tenso, olhos cansados. Uma mulher que estava se apagando lentamente, desaparecendo para caber num molde impossível. Uma mulher que media valor pelo quanto outros a aprovavam. Nas fotos de agora, há outra pessoa, coluna ereta, sorriso genuíno, olhos brilhantes. Uma mulher que ocupa espaço sem pedir desculpas, que fala sem medo de julgamento, que escolhe por si mesma. Essa transformação não foi fácil. Teve noites de choro, de dúvida, de medo. Teve momentos onde quase voltei atrás porque o conhecido, mesmo sendo ruim, parecia mais seguro que o desconhecido. Mas não voltei. E isso fez toda a diferença. Cada dia que passava sem aceitar migalhas, era um dia investindo em mim. Cada vez que estabelecia um limite, era um tijolo na fundação da minha nova vida. Cada não que dizia a pedidos abusivos era um sim que dava ao meu próprio bem-estar. E lentamente, tijolo por tijolo, não por não, escolha por escolha, construí uma vida que realmente queria viver. Não uma vida perfeita, porque perfeição não existe, mas uma vida autêntica,
alinhada com meus valores, cheia de pessoas que me amam de verdade. Olho para a cidade lá embaixo, milhões de luzes piscando na noite. Cada luz uma história, uma vida, uma escolha. Quantas mulheres ali embaixo estão onde eu estava? Quantas estão sofrendo caladas, achando que não tem saída? Se pelo menos uma delas ouvir minha história e encontrar coragem, tudo valeu. O sofrimento, a humilhação, a dor de recomeçar, tudo valeu se servir de farol para alguém navegando na escuridão. Porque é isso que somos no fim, faróis uns para os outros. Compartilhamos histórias não para vangloriar sofrimento, mas para iluminar caminhos. Para dizer você não está sozinha, eu passei por isso também. E olha, sobrevivi e estou bem agora. O vento balança as cortinas da varanda. Meu gato, Floquinho, se esfrega nas minhas pernas pedindo atenção. Rafael manda mensagem, perguntando se quero jantar fora ou pedir comida. Minha sócia liga confirmando a reunião de amanhã. A vida acontece, simples e bonita. Não preciso mais de almoços de domingo em casas hostis. Não preciso mais de aprovação de quem nunca me aprovaria. Não preciso mais me comprimir, me diminuir, me apagar. Posso simplesmente ser. E ser é revolucionário quando passamos tanto tempo tentando ser outra pessoa. Ser é poderoso quando finalmente aceitamos nossa própria companhia. Ser é liberdade quando paramos de pedir permissão. Então hoje, 2 anos depois, sentada na minha cobertura, que minha ex-sogra chamou de exagero, bebendo vinho que ela chamou de desperdício, usando roupão que ela chamou de indecência, eu sorrio. Sorrio porque venci. Não venci ela. Venci o medo de decepcionar, a necessidade de aprovação, a crença de que merecia menos. E essa vitória, essa paz, esse reencontro comigo mesma, não tem preço. Vale mais que R$500.000. Vale mais que 5 anos perdidos. Vale mais que qualquer coisa que deixei para trás. Porque o que ganhei foi imensurável. Ganhei-me de volta. E não há tesouro maior que esse. A vida continua, como sempre continua. Amanhã terei reuniões, desafios, decisões, mas enfrentarei tudo de cabeça erguida, sabendo que posso confiar em mim mesma, sabendo que não aceitarei nunca mais ser tratada como peso morto quando sou força vital. E se um dia, anos no futuro, Dona Marisa perceber o que perdeu, será tarde demais. Não por vingança, mas porque algumas portas, quando fechadas, não reabrem. Algumas pontes, quando queimadas, viram cinzas. E tudo bem. Nem tudo precisa ser consertado. Algumas coisas precisam simplesmente terminar. Minha história termina aqui, nessa varanda, nessa paz, nessa certeza. Termina bem, como todas as histórias de recomeço terminam quando temos coragem de começar de verdade. E a sua história, quando vai começar?